Graça e paz, Lagoinha. Achei fraco. Graça e paz, Lagoinha. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Você que trouxe Bíblia, abra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E você que tem um celular, dá uma olhadinha aí na Bíblia do celular. Glória a Deus. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor falou comigo sobre fé. E não tem nada melhor do que falar sobre fé no culto fé. E o tema que Deus me deu para essa noite é a fé que nasce no silêncio de Deus. Quantos aqui já experimentaram o silêncio de Deus? Não é fácil, né, irmão? A gente ficar esperando Deus falar com a gente e Deus fica em silêncio. E quando o Senhor veio me trazendo essa palavra, Ele foi me recordando de coisas que eu já vivi, mas também me fez lembrar das promessas que ainda eu vou viver. Porque a fé, ela começa quando tudo silencia. A fé verdadeira, ela nasce no vazio. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, que a nossa fé ela vai nascer. Não tem como a gente exercer a nossa fé quando tudo vai bem. Porque a gente está tudo bem, a gente não vai precisar dela. Mas quando Deus se silencia, quando nós estamos no vazio, a nossa fé ela começa a crescer. E às vezes Deus se cala justamente para saber se a gente quer apenas as bênçãos dele ou se a gente quer o coração do Senhor. E aqui em Jó, me fez lembrar quando ele estava no meio do sofrimento dele, que ele já estava falando: Senhor, mas por que eu estou passando por tudo isso? E lá em Jó capítulo 13, no versículo 15, ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo defenderei a minha conduta diante dele. Meu irmão, a fé de Jó ela não era baseada nas circunstâncias. Jó ele tinha certeza em quem ele cria. Ele não tinha dúvida de quem Deus era. E quando ele estava ali no meio do sofrimento, no meio da dor dele, ele falou: ainda que o Senhor me mate, nele eu esperarei. Porque ele tinha certeza quem Deus era. Ele não tinha dúvida alguma. E a nossa fé ela não pode ser baseada em dúvidas ou em circunstâncias. Nós temos que crer e confiar. Porque a fé de Jó ela era baseada em confiança. Ela era baseada em confiança, em relacionamento com Deus. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós não temos dúvidas do que Ele pode fazer em nossas vidas. A nossa fé ela não pode depender do que Deus pode nos dar. Mas a nossa fé ela tem que ser por quem Deus é. E a fé de Jó era baseada em apenas confiança e relacionamento. E a nossa fé ela tem que ser dessa forma. Ainda que nós não entendamos, nós temos que falar: Senhor, mesmo que eu não entenda o porquê eu estou passando isso, eu confio em Ti. Senhor, ainda que tudo sopre o contrário, ainda que o vento sopre o contrário sobre a minha vida, a minha esperança se mantém em Ti. Segundo, a fé ela não é um sentimento, é uma decisão. Tem momentos que a gente não sente nada, nem paz, nem tristeza, nem alegria, e a gente não sabe por que a gente está assim. Mas é exatamente aí que a fé se manifesta. Quando nós decidimos acreditar que o Senhor Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. É aí que o poder de Deus ele se manifesta nas nossas vidas. Quando nós decidimos entregar o controle de Deus, nossa vida nas mãos de Deus.
Quando nós falamos, Senhor, eu já não tenho um controle, mas eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Aí o Senhor, Ele vem e Ele faz assim coisas extraordinárias. E a Bíblia vai falar que aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós temos que o quê? Exercer a nossa fé. E a palavra de Deus fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, já é o suficiente. Então nessa noite eu quero te convidar a você a exercer ainda mais a sua fé. Eu quero que você saia daqui com a sua fé aumentada. A fé não nega a dor, ela olha através da dor e diz: Deus continua sendo bom, mesmo que eu não entenda agora. E Paulo declara lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé, querido, ela é a coragem da gente caminhar sem mapa, sem direção, apenas confiando na voz do Espírito Santo. Quando nós decidimos confiar e crer, meu querido, a gente só precisa segurar a mão do Senhor e ir, porque o resto Ele já preparou. Nós não precisamos temer mal algum, porque o nosso Deus que nós servimos, Ele é general de guerra. Ele já venceu todas as batalhas, meu querido. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque já basta cada dia o seu mal. Você não precisa sofrer antecipado. O Senhor tem o pão ali cada dia para nós. Quando aquele povo estava no deserto, Deus mandava o maná todo dia. Andar por fé é viver em constante dependência de Deus. Alguém que já viveu na dependência de Deus? É fácil? Não é fácil. Mas é uma coisa muito gostosa a gente viver na dependência de Deus. Eu já vivi sobre a dependência de Deus e ainda vivo. Porque a nossa caminhada é isso. É constante. Às vezes a gente pensa, pronto, já passou a tempestade, agora vai vir a bonança. Vem. Mas se você não está passando por uma tempestade, tu não é crente não. O terceiro tópico. A fé é um ato de rendição, não de controle. Muitos pensam, não é, que ter fé é mudar todas as coisas, quando na verdade não. A fé é quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando nós somos obedientes à palavra dEle. E Jesus, Ele nos mostrou isso. Terça-feira o pastor Marcos pregou aqui, e ele falou na pregação dele que Jesus, quando Ele foi crucificado ali, Ele suava, transpirava sangue. Mas Jesus, quando Ele estava ali no Getsemane orando, lá em... vou achar aqui. Lucas capítulo 22, versículo 42. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. O Senhor, Ele já sabia o destino dele, que era o Calvário. Mas Ele tinha um medo, porque Jesus, quando Ele estava aqui, Ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Assim como nós temos medo, o Senhor também teve medo naquela hora. E Ele falou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo faça a sua vontade. O Senhor que nos mostra a obediência. E ter fé também é obedecer a Deus. E o Senhor, Ele nos mostrou aqui a obediência ao Pai. Jesus, Ele nos ensina a verdadeira fé. Quando Ele se entregou ali, Ele falou assim: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. E quando nós decidimos entregar a nossa vida, né, no controle das mãos de Deus, a nossa vida, ela flui de uma forma que nós não esperamos. Eu vou até dividir aqui um testemunho, coisa rápida. No final de 2022 para 2023, o Senhor, eu sempre pedi experiências com Deus. Falei: Senhor, eu quero viver as minhas experiências contigo. Eu não quero te conhecer só de ouvir falar, mas eu quero te conhecer de fato. E às vezes a gente ora e a gente não imagina como que vai ser, como que o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. E a gente tem que estar muito preparado para falar: Senhor, eu quero viver as experiências contigo.
E quando eu falei isso, eu não imaginava como que o Senhor ia fazer na minha vida. E eu tinha um emprego estável na época, ganhava muito bem. E o Senhor falou comigo, está na hora de sair, está na hora de romper. E aí eu falei para Jaque, amor, vou sair. Eu saí de uma empresa, fui para outra. Aí depois o Senhor falou comigo de novo, está na hora de sair. E aí eu falei assim, vamos empreender. Aí Jaque, mas tu é doido, né? Como é que tu... Falei, a gente vai dar certo. E nos primeiros 2 meses foi muito bom. Depois foi começando a ficar ruim. Não entrava dinheiro, não entrava verba. E teve um tempo que eu cheguei a me desesperar, mesmo crendo que o Senhor podia fazer, porque a gente é humano, a gente é carne, e é normal a gente sentir medo às vezes. E eu lembro de um dia que eu estava muito triste mesmo, já estava com ansiedade, começo de depressão, e eu me tranquei no meu quarto esse dia. Eu falei, amor, hoje eu não consigo fazer nada. Eu falei, eu não tenho força para nada hoje. E eu lembro que eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei, Senhor, mas eu prego na sua casa. Eu sou ministro de louvor na sua casa. Se precisar limpar o chão, eu limpo. E por que eu estou passando por essa prova? Eu falei, como que eu vou falar para as pessoas que o Senhor faz, sendo que o Senhor não está fazendo na minha vida? E foi uma das experiências mais lindas que eu tive com o Senhor, porque eu ouvi a voz dele. Parecia que um rio atravessava o meu peito. E o Senhor, Ele falou assim ao meu coração, não é porque eu não fiz na sua vida que eu não continuo fazendo. Você vai continuar falando o que eu faço. Você vai continuar falando o que eu faço, porque é no meio da adoração que você vai viver os milagres que eu tenho para você. E eu saí do meu quarto, eu falei, hoje vai acontecer o romper de Deus na nossa vida, vai dar tudo certo. Me animei, tomei uma injeção de ânimo, porque Deus falou assim comigo. E minha esposa falou assim, amém. E aí quando foi no outro dia, para quem não sabe, para quem ainda não comeu meus bolos, eu também sou confeiteiro, tá? Quando precisar. E aí eu tinha um delivery aberto na época. Eu falei assim, amor, hoje a gente vai vender tudo. Vamos conseguir pagar o que a gente precisa pagar. E Deus vai fazer. E eu tinha exatamente 200 e alguma coisa na minha conta. E eu precisava comprar mais algumas coisas para poder repor. E aí eu lembro que nesse dia eu estava muito triste, assim, ainda angustiado. O Senhor tinha falado comigo, mas eu ainda estava com dúvida. E eu lembro que eu falei assim, eu vou exercer minha fé. Quando eu saí da minha casa, que eu vim aqui no mercado, eu tinha olhado a despensa e tinha pouca coisa. Ainda não estava faltando tudo. E eu lembro que eu saí muito triste, que eu já tinha 2 filhas. Para quem não sabe, eu tenho 3. Com essa cara de 15 anos, mas eu já tenho 3 filhos. E aí eu tinha as minhas 2 filhas. E eu lembro que eu peguei o carro, vim aqui pro Açaí aqui comprar algumas coisas. E no meio do caminho eu comecei a chorar, desesperado. Eu falo assim que quem me via assim na BR assim, porque o vidro do carro era quase transparente. Falava, rapaz, alguém morreu na família desse menino aqui, que não é possível. E eu chorava. E eu lembro que no carro eu fiz uma oração muito sincera a Deus, exercendo mesmo o resto de fé que ainda me sobrava. Falei, Senhor, quando eu sair da minha casa, ainda não está faltando, mas está perto de acabar. E se acabar, eu não tenho coragem de pedir. Senhor, não deixa faltar. Foi exatamente a oração que eu fiz para o Senhor. Fui no mercado, comprei, voltei para casa. E aí quando eu cheguei em casa, veio de novo aquele sentimento de ansiedade. Falei, amor, eu não vou conseguir. Eu lembro que eu falei assim, leva a Heloísa na escola que eu vou me trancar no quarto de novo. E aí eu fui por dentro do quarto. Aí depois eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer. Vai dar certo. E aí eu lembro que era mais ou menos por volta de 2 horas da tarde, quando a gente escutou uma buzina lá em casa. A gente não estava esperando visita, dia de semana, era uma quarta-feira.
E a gente tem mania de não abrir o portão, tá? Quando vocês for lá em casa, vocês têm que avisar que vocês estão indo, porque senão eu penso que é no vizinho. Aí eu falei assim, não é aqui, porque ninguém avisou, né? Quarta-feira, 2 horas da tarde, ninguém vem aqui em casa, não. E quando a gente estava passando por essa situação, a gente não tinha falado para ninguém, porque eu falei para Jaque, é a gente e Deus. Então assim, nossa família não sabia, nossos amigos não sabiam da nossa situação. E a gente estava assim, devendo tudo. Estava devendo tudo, estava com medo de perder casa, enfim, tudo. E até os meninos, né? E aí buzinaram lá e me ligaram, porque eu demorei de atender. Você tá em casa? Eu falei, tô. Abre aqui o portão, vim ver vocês. Eu, tá bom. Aí abri, tava até trocando a Manuela. Falei, entra aí que eu tô terminando aqui de trocar as meninas aqui, a Jaque tá no banho. E aí quando eu tava lá no quarto, eu vi ela passando, essa pessoa com um monte de sacola para minha cozinha. Mas era muita coisa mesmo. E o mais engraçado disso tudo é que quando foi no dia anterior, a minha filha mais velha, a Heloísa, falou assim, pai, eu queria comer linguiça. É uma coisa tão simples, né? Que não é caro, mas eu não tinha o dinheiro para comprar. Eu falei assim para ela, filha, eu não tenho, mas quando eu tiver eu vou comprar, mas pede para Deus. Eu também não sei se ela pediu, mas eu acredito que ela pediu, porque a minha filha tem muita fé. E aí quando eu fui lá conversar com essa pessoa, fui abraçar ela, né, perguntar o porquê que ela tinha ido na minha casa, não, quarta-feira, 2 horas da tarde. Ela falou assim, amigo, eu estava lá em casa hoje, lavando o banheiro da minha casa. E Deus falou comigo. Deus falou assim, olha, você vai lá na casa do Rogério e você vai levar tudo que tem na sua casa, você vai comprar e vai levar para ele também. E na hora ela falou assim, eu estou ficando maluca. E ela disse que comentou com o esposo dela, ela falou assim, você está ficando doida mesmo. Porque ele não comentou nada com a gente, ele não está precisando. E ela disse que voltou para o banheiro, foi lavar de novo o banheiro e disse que Deus falou de novo com ela, você vai. E ela obedeceu a voz de Deus e foi. E ela falando isso, ela falou assim, mas está tudo bem com você? E eu já estava chorando, já uma cachoeira d'água assim. E aí eu falei, Josi, a oração que eu fiz para Deus foi essa. Hoje, quando eu estava indo no mercado, foi a oração que eu fiz para o Senhor. Senhor, não está faltando na minha casa, mas não deixa faltar. E foi exatamente o que Deus falou para ela. Falou assim, Deus falou exatamente isso no meu coração. Você vai levar para que não falte. E naquele momento eu pude sentir o cuidado que Deus tem conosco. Às vezes a gente se preocupa. Senhor, mas o que eu vou comer amanhã? Senhor, eu estou sem roupa, meus filhos não têm o que vestir. E o Senhor, Ele sempre traz o necessário para a gente. E naquele dia eu lembro que ela falou assim, mas eu não vim trazer só isso para você. Eu vim porque Deus me mandou aqui, eu vou orar para você e vai acontecer o extraordinário de Deus na sua vida. E a gente passou quase 2 horas orando ali na cozinha. E eu lembro que houve assim um destravar de Deus nas nossas vidas. E eu aprendi naquele momento que quando eu entrego o controle para Deus da minha vida, eu não preciso mais preocupar com nada. E assim o Senhor tem feito. Recentemente agora também, eu fiquei desempregado mais uma vez. E consegui um emprego que eu tinha que passar 45 dias fora de casa. E eu chorava igual criança porque eu ia ficar longe da minha família. E eu falava, eu não quero ir para esse emprego, mas eu tenho que ir porque eu tenho que pagar minhas contas. Falei, mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida. E eu orava com muita fé mesmo ao Senhor. Foi quando esse irmão aqui, da cabeça mais pequena da igreja, o Ramon, ele falou assim, eu estava no sábado aqui do Arraiá na igreja, já chorando, falando com o pastor. Eu falei, pastor, eu vou ficar longe da igreja. E é uma coisa que eu amo. Gente, eu faço porque eu amo, eu faço de coração. É uma coisa que eu amo a Deus. Eu amo o Senhor e a oração que eu faço é que os meus filhos amem a Deus ainda mais do que eu amo. Porque eu amo estar na presença do Senhor. E o que mais me entristecia era isso, eu vou ficar longe da igreja, eu vou ficar longe da minha família. E aí, quando eu já estava falando com o pastor que eu já tinha chorado uma cachoeira d'água também, aí chegou o Ramon, bora trabalhar comigo? Eu falei, é Deus.
E estou lá trabalhando com ele hoje. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, viu? Querido, então fé é isso, entregar a Deus o controle. Você não precisa temer nada, nada, nada. E depois que eu tive essa experiência com Deus, eu aprendi, Senhor, todas as provas que eu passo, falo, Senhor, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou dormir, amanhã é outro dia. Amanhã eu sei que o Senhor vai prover o de amanhã. A fé transforma o invisível em realidade. Quando você crê, algo muda dentro de você, antes que mude fora. A fé é um milagre interior antes de ser um milagre exterior. A fé é como plantar, né, uma semente em terra seca. Você não vê nada acontecendo ali, mas Deus ele já está agindo antes mesmo de você ver, porque a fé é isso, querido. A gente tem que crer antes mesmo de ver o milagre. Lá em Abacuque, capítulo 2, no versículo 4, diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Deus ele está dizendo aqui que o orgulhoso, ele confia na força do seu poder, na força do seu braço. Enquanto o Senhor também fala que o justo viverá pela fé. Querido, às vezes nós precisamos deixar Deus ser Deus. Porque às vezes a gente só fala, Senhor, faz. E a gente fica agoniado e não espera o Senhor fazer. A gente quer ir lá e fazer. E depois a gente quebra a nossa cara e se arrepende. Falou, Senhor, eu errei, mas faz do seu jeito. E é tão bom, é tão gostoso quando a gente se entrega ao Senhor dessa forma. Viver pela fé é escolher continuar plantando esperança em um solo de impossibilidades. Porque quando você conhece a pessoa que te prometeu, você não tem dúvida que ele vai fazer. O quinto tópico, o alvo da fé. Lá em Hebreus 12, capítulo 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Qual que é o segredo para não desistir? Manter os nossos olhos em Cristo. Quando nós não mudamos a nossa visão naquele que nos prometeu, a nossa vida ela não tem erro algum. Exemplo disso foi Pedro, quando o Senhor chamou Pedro para andar sobre as águas. Quando Pedro estava olhando para o Senhor, Pedro estava aqui, andando sobre as águas. Quando de repente ele se distrai e olha para o vento que estava muito forte, o que aconteceu com Pedro? Ele parou de andar sobre as águas. Da mesma forma é nós. A nossa vida ela é assim. Quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, o extraordinário de Deus acontece. Agora, quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, quando nós começamos a olhar para tudo que está acontecendo à nossa volta e falar, Senhor, isso daqui não vai acontecer. Realmente não vai acontecer, porque você parou de olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. A fé ela não é um atalho para escapar do sofrimento. É o caminho que nos conduz à presença de Deus em meio a Ele. A fé ela não é uma garantia que tudo na nossa vida vai dar certo. Ela não é um escape. Mas a fé ela é a certeza que o Senhor ele vai fazer em nossas vidas. E ainda assim, se Ele não fizer, o Senhor ele continua sendo Deus, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Nós não conseguimos competir com o Senhor, meu querido. A gente apenas tem que confiar nele. A fé é escolher confiar quando o céu parece estar fechado, quando as muralhas ainda estão de pé. É declarar que o impossível vai acontecer. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, diz assim: tudo é possível ao que crê. Quantos crê aqui que tudo é possível?
Queridos, hoje o Senhor te chama para renovar a tua fé. Quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, Ele me fez lembrar tudo que eu já passei. Aqui eu compartilhei um pouco da experiência que o Senhor me fez viver. Porque são muitas coisas, são muitas vitórias. Também teve muitas, mas foi muitas lutas mesmo. Mas se eu tivesse desistido, hoje eu não estaria aqui para te falar que o Senhor Ele faz. Talvez se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui para te falar que Ele pode todas as coisas. O Senhor Ele faz além do que nós podemos imaginar. Talvez você tenha desgastado a tua esperança com o tempo. Talvez você tenha falado: Senhor, mas será que comigo também vai acontecer? Senhor, será que comigo também vai ser dessa forma? Queridos, eu te falo, viva a sua experiência com o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O resto Ele fará. Porque Ele é Deus e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E o mesmo Deus, que fez Sara gerar ainda na velhice, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que opera hoje milagre na sua vida, é o mesmo Deus. Então creia, espere, confie, persevere, porque é essa fé que agrada o coração de Deus. Tenha fé, ainda que seja pequena, ainda que seja igual quando eu fiz: Senhor, hoje eu não tenho mais nada para te entregar, mas eu sei que o Senhor ainda pode fazer. Se o louvor quiser subindo aqui, pode subir, viu? Quando eu passei por tudo isso, teve um dia que eu falei assim para o Senhor: Senhor, hoje eu não tenho nada para te oferecer. E eu lembro que eu chorava muito porque aquilo estava tirando minha paz de uma forma. O banco me ligando toda hora. Os números desconhecidos, me ligando toda hora. E faltando muita coisa na minha casa, mas todo dia o Senhor mandava aquela porção. E eu falava assim: Senhor, eu não tenho forças. Eu não tenho forças. E quando a gente congregava no outro lugar na época, e eu lembro que esse dia eu estava muito abatido mesmo. E eu falei assim: hoje eu não vou para a igreja. E parecia que meu pastor adivinhava o dia assim que eu estava pior. Ele falava assim: amanhã você vai pregar. Aí eu tinha que pregar e ministrar o louvor ainda. E eu falei: Senhor, eu não tenho nada para te entregar. E o Senhor falou assim: entrega o seu nada. Às vezes a gente fala assim: Senhor, mas eu não tenho nada. Mas vai sair alguma coisa. Espreme que vai sair. E eu lembro que eu fui nesse culto, nesse dia. E aí eu falei assim: eu vou ficar escondido aqui, para o pastor nem lembrar que eu existo. E eu fiquei lá na porta assim, escondido assim. Para quem conhece o Salazar, a igreja ficava lá do lado. E aí eu fiquei bem escondido assim na porta. Eu falei: o pastor não vai me ver. Mas eu esqueci que eu estava bem gordinho e dava para me ver ainda. Ele falou assim: Rogério, vem aqui, vem louvar. E eu cheguei lá na frente da igreja. Eu fiquei assim: o que eu vou cantar, Senhor? E o Senhor começou a ministrar o meu coração aquela música que diz: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O
escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Queridos, naquele dia o céu se abriu naquele lugar. E depois daquele dia o Senhor começou a falar ao meu coração: a partir de hoje eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Porque eu sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus da sua história. E não há outro além de mim para fazer por você. Apenas creia, apenas confie. E o Senhor, Ele falava ao meu coração: a partir de hoje vai chegar pessoas na sua vida e elas vão querer te abençoar de alguma forma, e você apenas vai receber, porque é eu que estou mandando. E queridos, era uma coisa tão extraordinária que às vezes eu chegava num lugar, a pessoa falava assim: pega R$200. E pra mim era muita coisa, porque eu não tinha nem 10. E aí eu chegava num outro lugar, teve um dia que eu ganhei quase R$1.000. E o Senhor falou: quando eu for te dar, você recebe. Porque eu, Senhor, que faço todas as coisas. E naquele dia, meu querido, quando eu estava louvando essa música, eu estava com o coração quebrantado na presença do Senhor. Meu coração parecia que estava quebrado mesmo. E eu tirei força de onde eu não tinha. Eu tirei força do meu nada e comecei a adorar o Senhor naquele lugar. E eu quero te falar: renove hoje a sua fé. Eu quero que você saia daqui hoje com a sua fé aumentada. Eu quero que você saia daqui hoje praticando a sua fé. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração para trazer aqui neste lugar. Mas eu digo: se você está passando por algo no seu casamento, algo financeiro, algo espiritual, algo material, o Senhor te fala: exerça a sua fé. Porque Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Não temas, porque o Senhor Deus é contigo. Continue adorando neste lugar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Feche seus olhos, deixa eu orar por você nessa noite. Seu Deus e Pai, nessa hora, Jesus, te apresento essas pessoas que estão aqui neste culto. Nesse culto fé, Pai. Deus, eu oro para que a fé delas seja aumentada nessa noite. Pai, eu oro que quando elas tiverem momentos de circunstâncias, adversidades, elas comecem a olhar apenas para Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós não possamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Ti, Jesus. Que nós possamos acreditar e ver que o Senhor pode fazer ainda mais que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor pode fazer aquilo que nem o coração, que não penetrou no coração humano. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos, Jesus, em Ti. Nós cremos, Jesus, em Ti. Aleluia, Jesus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és incomparável.
Nessa hora começa a falar palavras de amor ao seu Deus. Começa a agradecer pelo maná que Ele envia para você todos os dias. Comece a agradecer pelas coisas que só você e Deus sabem. Aquelas coisas que só você falou para o Espírito Santo de Deus. Peça para o Senhor agora te consolar. Peça para o Senhor te abraçar nas suas fraquezas. O poder de Deus, Ele se aperfeiçoa quando você pensa que está fraco. É aí que você está forte, meu querido. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não pare, não baixa a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia! Aplauda mais forte porque é para o Senhor. Presente na casa. Nunca pare de orar. Louve, 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 louve. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras.
oração nessa noite. Eu quero te convidar a fazer uma oração maravilhosa, capaz de restaurar, transformar, te curar. Espírito Santo de Deus, tem liberdade nessa noite. Faça essa oração comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida, o Senhor que vai transformar, o Senhor capaz de restaurar. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, para que eu venha viver o extraordinário de Deus sobre esta terra. Eu reconheço que sem Ti nada pode acontecer na minha vida, mas com o Senhor no barco eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou conquistar o impossível. Diga assim: Senhor Jesus, se eu estive distante dos Teus caminhos, nessa noite arrependido eu volto para a Tua casa, com a certeza e a convicção que o Senhor estás comigo e eu não estou sozinho. Querido, você fez uma oração muito especial nessa noite, confessando o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. E a outra, segunda oração, foi voltando para os pés do Senhor Jesus. Talvez você achou que Jesus não estava te ouvindo, que talvez Ele não estava no barco, que talvez no meio da tempestade Ele não estava contigo. Mas hoje Ele provou para você que Ele está na casa, que Ele está no barco, que Ele está cuidando de tudo na tua vida. E eu queria perguntar nessa noite, entre nós, se existe alguém que fez essa oração voltando para Jesus ou aceitando Ele como seu Salvador. Com os olhos fechados, sem constrangimento, eu vou contar até 3. E eu gostaria que você levantasse sua mão bem no alto. Você que está voltando para casa, ou você que está aceitando a Jesus como Salvador da tua vida. 1, 2, 3. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém que está voltando para a casa do Pai? Tem alguém que está aceitando a Jesus como o único suficiente Salvador? Se você nos acompanha pelas redes sociais e fez uma dessas 2 orações, escreve aí hashtag Eu Decido por Jesus. Queremos orar por você, queremos abençoar a tua casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. E para encerrar, querido, eu queria encerrar de uma forma diferente. Eu queria convidar todos aqui na frente, todos, vem aqui na frente, vamos encerrar louvando ao Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele por tudo que Deus fez na vida deste homem e por tudo que Ele vai fazer na tua vida. Esse grande ministro do Evangelho, chamado Rogério, vai impactar nações. E eu quero dizer para você, a tua casa será alcançada, assim como Ele deu esse testemunho lindo, maravilhoso. Pode vir mais para frente, pode encostar aqui no altar. Aqui tem fogo, a presença de Deus. Aqui tem cura, tem restauração. Ei! Deus está presente na casa. Ei, o culto não está acabando aqui não. Ele só está começando. As grandes coisas impossíveis você vai viver a partir de hoje. É chegada a hora, ei, de cantar. É chegada a hora de agradecer. É chegada a hora de louvar. As bênçãos do Senhor não vão cessar de cair sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Nós vamos encerrar esse culto abençoando a tua casa, abençoando a tua vida. Entregue tudo no altar, entregue toda a adoração no altar nessa noite. Ei, porque aquele que você está entregando todo louvor e toda adoração, Ele é poderoso para fazer as coisas incríveis acontecer na tua vida. Então, pela fé, louve como se fosse a última vez na tua vida. Agradeça como você já estivesse vivendo o extraordinário de Deus na tua casa, na tua história. Ei, hoje é um novo dia.
Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai resgatar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a